Você sabe qual a relação do ouro com a taxa de juros? Opa pessoal, meu nome é Felipe Jacques, eu sou assessor de investimentos credenciado pela Ancor e possuo especialização em investimentos Ambima. No vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho sobre a relação do ouro com a taxa de juros e por que eles têm uma relação que na verdade é inversamente proporcional, que é o que a gente conhece como correlação negativa. Quando um está em baixa, o outro tende a estar em alta e vice-versa. Quando esse que estava em alta tende a estar em baixa, o outro tende a estar em alta e vice-versa. Então é como se fosse uma gangorra, uma correlação negativa, fazem movimentos opostos. Então é uma tendência que a gente tem observado ao longo dos anos que quando a taxa de juros está mais alta, a tendência é que o preço do ouro caia. E quando a taxa de juros ela está mais baixa, a tendência é que o preço do ouro suba, se eleve. Por que isso acontece? O primeiro motivo, pessoal, é que o ouro ele é um ativo escasso, ele é uma reserva de valor que tem se provado ao longo dos anos, é um ativo que muita gente busca no momento de estresse, no momento de crise econômica, mas a gente tem que lembrar que o ouro ele não tem rendimento, ele não te paga juros, ele não vai ter um yield, digamos assim. Então, se as taxas de juros estão altas, significa que os títulos de renda fixa desse determinado país vão estar pagando uma taxa de juros mais atrativa. Então, a tendência é que o pessoal coloque mais dinheiro nesses títulos. É um incentivo. Se esses títulos de renda fixa estão pagando mais, porque a taxa de juros está alta, a tendência é que as pessoas invistam mais nesse tipo de título e deixem o ouro de lado. Menos demanda pelo ouro, o preço tende a cair. Então, quando os títulos estão rendendo bem, estão com juros altos, um bom rendimento, as pessoas tendem a migrar seu capital para esses títulos e tiram um pouco do seu dinheiro de ouro. Menos demanda por ouro, o preço tende a cair. Mas o contrário é válido. Se os títulos de renda fixa estão pagando pouco, estão com juros bem baixinhos, estão com os rendimentos baixos. Olha, o ouro, apesar de ele não te pagar juros, não te pagar rendimentos, ele é uma reserva de valor que já se provou ao longo dos anos, uma proteção natural quase, que da inflação. Então, quando os títulos de renda fixa estão rendendo pouco, parte do capital desses títulos de renda fixa, que estão em investimentos seguros, que seria a renda fixa nesse caso, eles começam a migrar para outro tipo de investimento seguro, que é o ouro, que já se provou ao longo do tempo. Então, se os rendimentos dos títulos estão mais baixos, a tendência é que parte do capital desses títulos vá para o ouro, e o ouro tende a se valorizar. Então, taxa de juros baixa, a tendência é que o ouro se valorize. Taxa de juros subindo, o pessoal começa a tirar um pouco e colocar nos títulos, e a demanda por ouro cai, e o preço do ouro cai. Então, títulos rendendo mais, o ouro tende a cair. Isso os dados históricos mostram. Na tela de vocês está aparecendo a comparação do preço do ouro em relação ao rendimento dos títulos, nesse caso do título de 10 anos americano. Então, a gente consegue observar uma boa correlação negativa. Quando um começa a cair, o outro começa a subir e vice-versa, como se fosse uma gangorra. Então, uma correlação negativa, eles aparentam ter movimentos opostos. Justamente por isso, quando os títulos estão rendendo mais, as pessoas tendem a investir nesse título e investem menos em ouro, o preço do ouro cai. Só que quando esses títulos estão rendendo pouco, as pessoas tiram um pouco desse dinheiro dos títulos e passam para o ouro, que também é um ativo de alta segurança, que se provou ao longo do tempo e vice-versa. Além disso, pessoal, o ouro se constitui como basicamente uma proteção contra a inflação. Por quê? Porque o ouro é um ativo escasso, ou seja, é um ativo finito, não tem como você imprimir ouro. Já dólares, por exemplo, o governo consegue emitir mais, então aumenta a sua oferta e tende a desvalorizar. E parte desse dinheiro ele é investido em ouro, que é uma ótima reserva de valor que já se provou ao longo dos anos, de muitos anos. Então já é bem conhecido por isso. E quando os juros baixam, pessoal, qual que é a ideia do governo com juros baixos? Fazer com que você consiga pegar empréstimos com mais facilidade, pagar menos juros pelo dinheiro que você pega emprestado. Então, quando os juros estão baixos, há uma tendência de incentivar o consumo, a população consumir mais, demandar mais bens e serviços. Pela lei de oferta e demanda, se as pessoas têm mais dinheiro, porque elas conseguem pegar empréstimos mais baratos, elas vão começar a comprar mais coisas, ou seja, demandar mais bens e serviços. Pela lei de oferta e demanda, quando a demanda aumenta, a tendência é que os preços subam. Se isso ocorre de maneira geral na economia, pode gerar a inflação, que é justamente o aumento geral no nível de preço. Então, os juros baixos, eles tendem a gerar uma certa inflação. E o ouro é justamente um ativo que protege da inflação. Por ser escasso, por ser uma reserva de valor, ele se protege da inflação. Então, a demanda por ouro, justamente para se proteger da inflação nesse cenário de juros baixos, tende a fazer o ouro se valorizar também. Então, isso é algo bem interessante de se observar. Além do fator dos rendimentos dos títulos, tem esse fator que os juros baixos podem criar um cenário de inflação e as pessoas, para se protegerem de inflação, começam a demandar ouro e o preço do ouro sobe. Então, esses são alguns
dos fatores. Também a questão das crises, se o governo está num período de crise e ele quer incentivar que as pessoas consumam mais para tentar aumentar o PIB, para tentar sair da estagnação econômica, isso também pode gerar essa inflação que a gente falou, e além disso as pessoas podem começar a demandar ouro por causa justamente daquela questão dos momentos de crise, as pessoas irem para ativos extremamente comprovados ao longo do tempo, resilientes, como por exemplo o ouro. Então, pessoal, a gente tem que lembrar sempre de fazer essa análise. Ouro versus taxa de juros, é como se fosse uma gangorra, correlação negativa, fazem movimentos opostos. Ouro está num preço mais alto, a tendência é que nesse momento os títulos estejam vendendo pouco. No passo que se os títulos começam a render mais, a tendência é que o preço do ouro caia. E não só os juros atual, mas também a curva de juros futura. Então, as previsões do mercado, que o mercado está sempre olhando para frente, precificando o futuro. Então, se as taxas de juros futuras fazem um determinado movimento, isso também afeta o preço do ouro. Então, isso tudo são cenários que a gente tem que observar. Mas pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixe um like. Se inscreva no canal, convido vocês a conhecerem nossos cursos. Temos curso Start para quem está começando nos investimentos, curso BVI de Bolsa de Valores para iniciantes, quem está começando na Bolsa, e o curso de FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário, que também tem essa relação com juros, a gente fala bastante nesse curso. Os links para esses treinamentos estão na descrição. Agradeço a atenção de todos.